Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner. E eu sou o Luiz Fernando Filho. E esse é o episódio número 44 do nosso querido Madcast Brasil. Estamos quase rumo aos 50. Já a gente chega lá nessa temporada ainda, tenho certeza. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Meu querido Luiz Fernando Filho, faz tempo que a gente... Opa, olha aqui meu celular falando comigo sozinho aqui. Faz tempo que a gente não gravava, né, um episódio. Muita coisa aconteceu nesse período aí que a gente ficou... Muita coisa e nada também, né? Muita coisa. Que a gente vai falar também. Inclusive nada, né? Inclusive Mas nada. eu queria começar o programa de hoje contando uma novidade aí que a gente já divulgou no Twitter, já está na rua a informação, mas que a gente não falou aqui no podcast ainda, né? Queria que você conta aí o que Vamos aconteceu lá. com o Madcast. Agora o Madcast faz parte do conglomerado Fambonanet, que é de uma galera muito legal, tem muito conteúdo bacana lá e sempre buscam, né, o pessoal do Fambonanet, mandar um abraço para meu amigo Danilo, ter conteúdo de vários times, seja da NFL, seja da NBA, seja da NHL. Então, a gente recebeu esse convite muito legal, né, de entrar aí para essa comunidade. E só na NBA são 16 franquias representadas. E a gente chegou aí, né? Somos os novatos aí da turma, né, Wagner? Mas bem legal fazer parte. Eu, particularmente, acompanho e consagro muito conteúdo lá do Fambonanet, de diversos times. E é um orgulho fazer parte aí dessa equipe. É isso aí, Luiz. Agora a gente faz parte aí, como você bem colocou, do conglomerado Conglomerado. Fambonanet. É gigante, né? Tem podcast da NFL, da NHL, MLB, NBA, são 16 times. A gente foi a última aquisição aí, mas vale a pena dar uma acessada lá no site do Fambonanet, segue o pessoal nas redes sociais aí também. E agora o Madcast é da família Fambonanet, então, como você falou, agradecer primeiro o convite, né? Eles chamaram a gente para fazer parte desse projeto, a gente achou muito legal e ficou honrado com esse convite. E agora o Madcast faz parte da rede Fambonanet. Luiz, vamos entrar na nossa pautinha agora que a gente já está Fambonanetizado aqui. O primeiro assunto da pauta não podia ser outro, né? Markel Fultz. O que você tem a dizer sobre Markel Fultz? Finalmente o homem voltou a jogar basquetebol, né? Foi bom, né? Foi bom. Foi legal de ver de volta, né? Porque parece que a torcida, uma parte da torcida do Magic esqueceu do Markel Fultz, né? E aí, ainda bem que ele voltou e voltou bem, né? Já dando um spoiler um pouco aqui do que eu achei. Para quem achava que o Fultz já era história antiga, já era coisa que o Magic ia precisar ver o que ia fazer para os próximos anos, viu que o Fultz é sim uma peça interessante aí para a equipe do Magic no futuro próximo e no presente também, né? Então, a gente aqui, né, Wagner, a gente é muito time Fultz, né? Então, a gente está bem feliz. Posso falar em nome dos dois, né? Acho que a gente está bem feliz com o retorno do Fultz e um bom retorno, como eu falei, né? Claro, aqui a gente é Markelete, né? Fultzete, não sei como é que é Total. a torcida do Fultz, mas pode me colocar nesse grupo aí que eu sou muito fã dele. E, bom, só para a gente dar uma contextualizada aqui, né? Eles voltou nos jogos contra o Pacers, né? O Magic jogou 2 vezes contra o Indiana Pacers seguidas nessa semana. O primeiro jogo na segunda e o segundo na quarta. No primeiro jogo, ele jogou 16 minutos, né? Ele ainda está com essa restrição de minutos. Foram 10 pontos, 2 rebotes, 6 assistências e 1 turnover. 5 de 7 nos arremessos, muito bom. E no segundo jogo, ele jogou 1 minutinho a menos, 15 minutos, 11 pontos, 3 rebotes, 2 assistências, 1 roubada, 1 toco, 4 turnovers e 5 de 6 nos arremessos. Então, Luiz, eu queria começar falando aqui sobre o que a gente viu do Markel Fultz, né? O que mais me chamou a atenção depois desse tempo todo parado? A movimentação dele, ele continua achando os espaços, ele, como a gente costuma falar, ele passeia pelo garrafão, né? Ele vai para onde quer na quadra, tem uma visão de quadra muito boa, uma visão de jogo, passes excelentes. Primeira jogada dele já foi uma bola que ele infiltra e só larga para o Franz Wagner fazer uma bandejinha de esquerda. E foram 6 assistências nesse primeiro jogo, foram várias logo nos primeiros minutos. Então eu fiquei muito animado de ver o Fultz voltando de onde ele parou, né? Ele vinha jogando bem,
pelo Magic quando ele teve aquela lesão infeliz lá em janeiro de 2021, não? Janeiro de 2021 que ele se machucou. Foi mais de ano sem Fultz. E a gente aqui no próprio Madcast, né, a gente questionava muito o que vai acontecer quando ele voltar, Cole Anthony e Jalen Suggs vão ser titulares, mas eu acho que com esses 31 minutos que ele jogou, eu acho que já ficou bem claro que o Fultz é o nosso armador do futuro próximo e ele tem todas as qualidades para preencher esse espaço. Eu gostei muito do jogo de meia distância dele, Luiz. Não sei se você assistiu aos jogos, mas pô, nos arremessos ele converteu 10 de 13, né, nesses 2 jogos. Aproveitamento fenomenal e várias bolinhas ali de média distância, que é o que ele vinha fazendo antes de se machucar muito bem, né? Pois é, e tem um outro ponto que eu acho que é importante falar também. Errou muito pouco, né? Então, enquanto ele estava em quadra, turnover era uma coisa que, assim, contribuiu, especialmente ali no primeiro jogo, né? Assim, voltando, você pensa, pô, é um cara que vai precisar de tempo, de retomar o ritmo da NBA. Mas não, a gente viu um cara, como você bem falou, parecia que ele tinha jogado na partida passada, estava voltando. Claro, pouco tempo, né? 15 minutos de quadra de média aí. É o tempo ideal. Eu confesso que com a questão Fultz, eu acho que o Magic precisa ser transparente um pouco também, né? Acho que é importante, mas tratar com muito zelo. Afinal de contas, eu até peguei um dado aqui que é importante, né? De 370 jogos de temporada regular, o Markel Fultz jogou 113 apenas, né? Então, o que ele poderia ter jogado na sua carreira. É muito significativo isso, né? Menos da metade, então é bem impactante. E eu acho que tem que ser tratado com calma esse retorno realmente. Mas a gente já falou diversas vezes disso. Para mim, o Magic tem que ser com o Fultz e o Cole Anthony juntos. E o Magic vai ter que descobrir uma fórmula de jogar com esses dois aí. Porque são caras talentosíssimos. Eu acho que se o Fultz ele começar a ir por um caminho onde ele realmente vai cair muito de nível, ou enfim, se contundir, espero que não, aí realmente vai ter que seguir o bonde. Mas em situação normal, como eu espero que isso aconteça, eu acho que é um time que tem que ter o Fultz e o Cole Anthony como peças principais ali, pelo menos nos próximos anos aí, nessa construção desse novo Magic. Eu digo mais, eu ainda colocaria o Suggs aí. Para mim, na minha visão, os titulares hoje são Fultz na 1 e Suggs na 2. E acho que eu vejo o Cole Anthony como um sexto homem. Mas a gente ainda vai falar sobre o Cole Anthony nesse programa. Eu não quero dar spoiler antes da hora. Mas só para completar, eu acho que o Fultz, cara, ele foi muito animador esse retorno dele, esses 2 primeiros jogos. Eu acho que até por motivos de tank, que a gente vai falar também, ele vai ficar nessa restrição de minutos por um bom tempo, talvez até o fim da temporada, talvez ele jogue aí 20, 25 minutos no máximo. Como faltam cerca de 20 jogos para acabar a temporada, eu acho que a gente não vai ver o Fultz ainda jogando 30, 35 minutos. Acho que nessa temporada a gente não vai ver isso acontecer. Mas só de ter ele em quadro, acho que já foi uma felicidade muito grande. No jogo contra o Indiana, a torcida aplaudiu muito, o Cole Anthony deu um grande abração nele quando ele entrou em quadro pela primeira vez. O Jamal Mosley também deu um abraço nele quando ele saiu e não ia voltar mais. Então, assim, é nítido que o time tá feliz que ele voltou, né? Todo mundo... os jogadores entraram no ginásio todos vestindo uma camiseta com o número 20 no dia da estreia dele, né? Então, acho que isso mostra o quanto a galera gosta dele, quanto ele é querido ali dentro do time. Acho que isso é importante. Além, claro, das qualidades técnicas e de jogo mesmo que ele traz pro time. E vale lembrar, né, Luiz, é um cara de 23 anos, né? A gente não tá falando de um veterano acabado já. É um cara que tá literalmente começando a carreira na NBA, depois de todos os problemas que ele teve. Então, Fultão, bem-vindo de volta e estou ansioso para vê-lo jogar mais. Luiz, passando agora aqui para o nosso segundo assunto da pauta, eu acho que a gente podia fazer aqui um bem bolado e falar um pouco de tudo que rolou nessas últimas semanas aí que a gente não fez podcast, né? Começando pela deadline, o Magic fez uma troca só, a gente esperava mais, né? Muito mais, né? Muito mais, né? Esperava que o Magic se movimentasse mais, mas o Magic só fez uma troca. Trouxe o Bol Bol e o PJ Dozier
uma escolha de segunda rodada e dinheiro por uma escolha de segunda rodada protegida para o Boston Celtics. Então, na verdade, o Magic fez um movimento ali mais para ajudar o Boston, que estava na taxa ali de multa, né, do teto salarial. Esse movimento ajudou o Boston a não pagar essas multas. E essa second que o Magic mandou provavelmente vai voltar, porque ela é bem protegida. Então, o Magic pegou uma second de Boston, dinheiro, e provavelmente vai recuperar essa second. Então, um movimento meio que não mudou muita coisa para o Magic, né? Além de, claro, de trazer o Bol. O PJ Dozier foi dispensado já, junto com o Michael Carter Williams e o Etuan Moore. Então foram esses Fim três da era, jogadores. né? Fim Fim de uma da era. era Michael Carter Williams. Porra! O Magic dispensou esses três caras e os outros que estavam envolvidos aí em boatos de troca, o Gary Harris, o Terence Ross e o Mo Bamba continuam em Orlando, Luiz. O que você achou dessa movimentação e dessa não movimentação do Magic, né? O que isso diz para você nessa deadline? Ó, eu vou só antes da gente falar dos caras que ficaram, eu só vou dar uma passada rápida no NCW aí, porque eu acho que o Magic contribuiu para ele continuar na NBA, né? Porque é um cara que estava muito embaixo, é um cara que poderia até ter dificuldades de achar um espaço interessante aí na NBA, e pode ser que ele consiga aí, quem sabe, permanecer na liga aí por um tempo. Eu acho que o Magic pode ter contribuído para isso. A gente já falou bastante disso, né, Wagner? Como o Magic ele anda um pouco fora do radar na maioria das temporadas, muita gente não tinha a menor ideia como o Michael Carter Williams estava. A gente via uma certa contribuição limitada, né? Especialmente quando ele tentava fazer algo ofensivamente que não era o forte dele, mas defensivamente e na época do Clifford, né, ele contribuiu bastante, até porque o Clifford gostava dele talvez até mais do que deveria se gostar do cara, né? Mas tudo bem. Agora, me frustrou, né? Acho que frustrou muito torcedor do Magic aí, essa movimentação de troca. Pelo menos eu estava esperando alguma coisa ali pelo Gary Harris e o Terence Ross. Achei que o Mo Bamba poderia ainda ficar ou não. Terence Ross ficou, Gary Harris ficou, para mim. Acho que faltou até alguma oferta interessante, talvez, não sei. Especialmente para o Gary Harris, que é um contrato que está expirando. Claramente o Magic vai deixar o contrato rolar e seguir a vida, né? Depois, quando ele... Enfim, próxima temporada já não vai ser um problema do Magic mais. E a situação do Terence Ross é uma situação onde ele tem mais um ano de contrato, né? 2022, 2023. É um cap hit razoável aí de 11,5 milhões. Eu oscilei muito ao longo da temporada se trocaria ou não trocaria o Terence Ross. Eu acho que o Terence Ross é um cara que tem uma importância de alguns anos no time, mas que a sensação que eu tenho de algum tempo, e a gente já falou sobre isso aqui, né, Wagner, é que ele tá meio deslocado às vezes, eu acho, sabe? Assim, tipo, é um cara que tá ali, mas claramente parece que ele já não vai fazer mais parte desse projeto. E esses últimos jogos, até contra o Pacers aí, o Terence Ross teve resultados aí abaixo, né? E, enfim, eu acho que é um cara que talvez até encontrasse um espaço melhor em outros times agora, porque o Magic está com um outro caminho, né? E é um bom jogador, é um jogador que contribuiu bastante para o Magic. Talvez na próxima temporada, no início da próxima temporada, sei lá, tenha alguma troca, alguma coisa envolvendo ele, mas me surpreendeu. O Mo Bamba, em algum momento dessa temporada, né, Wagner, eu falei que o Mo Bamba deveria ter o seu contrato renovado, porque estava conseguindo e tal, estava contribuindo e dava para a gente tentar ver o que o Magic poderia fazer para o futuro próximo, mas eu acho que o Mo Bamba ele tem os seus momentos aí, né, de oscilações e tal, então
Eu acho que é um jogador jovem, eu acho que o Magic ainda pode tentar, até pela pouca contribuição dele, o Magic pode tentar um salário mais interessante, né? Então eu acho que esse é um ponto positivo aí. Talvez o time esteja segurando ele, não quis trocar, para ver como ele vai se desempenhar até o final dessa temporada e tentar fazer algum contrato menos impactante, um contrato mais ou menos parecido com o que ele teve agora. Mas eu confesso que eu esperava um pouco mais, né? Assim, esperava pelo menos o Magic fazer. Vamos lá, vai. Temporada passada eu reclamei muito das trocas, né? Assim, eu achei que foram trocas que não deveriam. A Fournier e o Aaron Gordon eram trocas que deveriam acontecer, mas eu acho que o Magic poderia ter conseguido mais. E a do Vucevic me incomodou muito. Hoje eu já meio que superei isso, mas eu esperava alguma movimentação não nesse patamar, porque os caras não são desse patamar, tá? Mas algo que realmente trouxesse algum valor agregado aí interessante para o Magic. Mas não teve, né? Então é o que tem pra gente aí nessa temporada. Agora a gente tem o time com a maior envergadura da história, né? Com Bol Bol e Bobamba. Bol. Pois é, o Grande Bol literalmente Bol. O Bol é um projeto também, né? Um cara É um novo, teve projeto. poucas chances, vai que rende aí, né? Não vejo acontecer tão facilmente, mas vai que, né? Eu vou É, até dar uma olhada, enquanto você fala aí, Wagner, eu vou até dar uma olhada no contrato dele. É um contratinho bem safado, né? não, Pequenininho, tá expirando, exato. então dá pra Sobre o ver com Mobamba, tempo. ontem ele fez um jogo sensacional, né? 19 pontos, 12 rebotes, 8 de Sim, 9 sim. nos arremessos. Ele tem alguns flashes, né? Mas o que a gente cobra é consistência, que até hoje ele não encontrou e realmente isso falta, mas ele mostra que ele tem potencial para ser um bom jogador aí de rotação da NBA e ele mostra com frequência. O problema é que falta consistência, né? Ele sobe e desce demais ao longo da carreira aí, o nosso glorioso Mobamba. E E sobre. sabe o que eu acho, Wagner? Desculpa te interromper, como diria o Jô Soares, sem querer te interromper, mas já te interrompendo. Talvez essa situação de manter o Mobamba é até pela insegurança do Jonathan Isaac e o que é que o Jonathan Isaac pode apresentar no Magic aí. Eu, particularmente, a gente torceu muito para o Isaac em um determinado momento. Hoje, a minha torcida é que ele saia do time, por questões pessoais, realmente. Mas talvez o Mobamba esteja sendo segurado aí, até porque boa parte da temporada foi ele e o Wendell Carter Jr. jogando juntos, né? Então pode ser que na próxima temporada essa formação se mantenha, esses caras continuem jogando. Então talvez seja mais ou menos por aí. O Magic vai ter que tomar uma decisão agora com o Mobamba, né? O contrato dele de novato tá acabando. Então o Magic vai ter que tomar essa decisão no fim da temporada. E como você disse, eu não vejo o time assinando uma extensão importante com ele, né? Por exemplo, o contrato que eles conseguiram com o Wendell, por exemplo, eu não pagaria o mesmo para o Mobamba. Também não. E você falou aí do Vucevic, eu já superei 200% a saída do Vucevic, porque ela nos rendeu tanto o Wendell Carter Jr., que está jogando, fazendo uma temporada sensacional, quanto o Franz Wagner, né? Que é um dos melhores novatos Pô, da liga. E então, eu acho que o Chicago pagou bem para ter o Vucevic e o Magic saiu bem dessa história. E só para a gente recapitular que também teve nesse período aí o All-Star Game, né? O Jogo das Estrelas. O Cole Anthony deu um leve vexame lá no campeonato de enterradas, não foi muito legal. Fez uma enterrada com a camisa dos Knicks, que era a camisa do que o pai dele usava nos Knicks. O ponto alto aí foi o Franz Wagner, que ganhou o Rising Stars, né? Que é o desafio de novatos e segundanistas aí. Ele fez até o lance livre da vitória. O Suggs deu umas enterradas legais. O Cole Anthony também participou, foi legal ali. Acho que para mim foi o melhor momento aí desse All-Star Game. E o jogo das estrelas mesmo, não tinha ninguém do Magic, então confesso que assisti faz só tempo. os. Faz tempo. Vucevic foi o último, né? É, Aí eu confesso que não assisti muito, então vi só o LeBron matando aquela última bola lá para definir a vitória do time dele. Mas eu queria trazer agora aqui, Luiz, o terceiro ponto da nossa pauta, que é sobre tank, né? É um assunto que a gente conversa quase que diariamente ali no nosso grupo do Orlando Magic no WhatsApp, sim. e é sempre um assunto que rende muito, né?
porque enquanto alguns querem que o Magic perca de qualquer jeito todos os jogos para ter a pior campanha e o máximo de chances possível de se dar bem na loteria, no sorteio do draft, outros já veem o time dando uma subida nessa curva de evolução e acham que é importante esse time jogar bem e se entrosar e não tem problema ganhar alguns jogos e ficar ali, sei lá, com a terceira pior campanha, com a quarta pior campanha. Como é que você vê essa questão do tanque, Luiz? Você é a favor do tanque Mano, ou você é a total. favor de ver a molecada jogar bem e ganhar alguns jogos, mesmo que isso possa atrapalhar um pouco no draft, mas a gente sabe que é sorte, né? O tank é sempre um papo, né? Nos esportes americanos, em geral, torcedor. É uma cultura muito interessante, porque, assim, para quem está chegando e conhecendo, seja NBA ou NFL, é muito estranho você torcer para o seu time perder. Mas culturalmente, nos Estados Unidos, isso tem, né? E é muito louco. Eu sou muito contra tank em qualquer circunstância. Eu acho que o tank, ele assim, claro, existem situações onde o time ele realmente está mal e é inevitável que ele seja uma das primeiras posições no draft. Sei lá, o Golden State Warriors ali, pontualmente. Aí já é mais compreensível. Mas numa situação do Orlando Magic, o Orlando Magic precisa, e outras franquias, tá? Precisam construir culturas vencedoras. Não são grandes polos de free agency, jogadores não querem ir para Orlando, sabe? Tipo, não é Nova York, não é Chicago, não é Los Angeles, não é um grande polo. E por mais que a NFL, a NBA seja uma liga muito diferente do que era no início dos anos 2000, vamos dizer assim, já é uma parada muito mais globalizada. O LeBron foi o LeBron jogando anos em Cleveland, né? Ainda assim pesa, o mercado ainda pesa. Então, eu acho que o tank ele mais prejudica do que ajuda. Porque o draft, no fim das contas, velho, é uma loteria, porra. Não tem como. O cara é bom, mas o cara pode não rolar. Pode não rolar, simplesmente. E pode ser que você pegue nas oitavas escolhas do draft um cara que é novato do ano. Franz Na nossa... Wagner. E assim, é aquela parada. É uma parada que eu falo, e eu falo de todos os esportes americanos. Para mim, o draft é super valorizado. Por quê? Ele é tratado pelos torcedores como a solução de todos os problemas, e não é. Porque, no fim das contas, é como o trabalho dos GMs são feitos, né? De scout, análise de jogador, acertar as escolhas. E a gente vem falando aqui, ó, que o Magic vem escolhendo bem, vem sabendo fazer trabalho recente bom de escolha no draft. E aí tá dois caras que, porra, tem um futuro muito interessante aí no time do Magic, né? Então, quando me incomoda quando a torcida quer que o time continue perdendo para pegar uma escolha alta no draft, até porque a gente já tem muito jogador jovem aí. Claro que um talento geracional é bem-vindo demais, mas a gente tem uma estrutura boa no Magic. Então, pô, não é mais importante dar uma liga, esse time ganhar alguns jogos que são importantes. Por exemplo, a gente deu uma sequência de 2 jogos contra o Pacers, que uma foi uma vitória e o outro foi para prorrogação, sabe? Nessa situação, nessa altura do campeonato aí, como tá, eu acho que é muito mais interessante, né? O draft é trabalho, é análise e você conseguir selecionar bem jogadores aí. O próprio Cole Anthony também é outro exemplo de jogador aí que o Magic conseguiu selecionar aí no draft. Então, me incomoda. Sou bem anti-draft aí. Acho que você tocou num ponto interessante aí, Luiz, que existem tanks e tanks, né? Porque quando você implode um time para começar do zero, eu acho que aí sim faz sentido você realmente colocar um time que vai mais perder do que ganhar e não se E preocupar o tanto tank é com o natural aí, né? desenvolvimento. Exatamente, quando o tanque é natural. Você acabou de trocar seus jogadores veteranos, trouxe um monte de jovem, e enfim, a sua grande aposta realmente é a próxima escolha do draft. O negócio é que eu vejo, essa é uma opinião pessoal minha, eu vejo que o Magic já não está nesse estágio mais.
O Magic está num estágio em que tem que começar a subir. Porque o Magic já tem assinou contrato com Fultz e Isaac, contratos longos e mais caros. Então, ou seja, o time já demonstrou que aposta nesses dois caras como pilares aí dessa evolução. O Magic draftou Suggs, draftou Cole Anthony, draftou Franz Wagner, trouxe o Wendell Carter Jr., então tem o Mobamba. Então o Magic já tem uma base jovem muito forte. Claro, o time vai perder naturalmente, como tem perdido. Mas eu acho que você jogar para perder, primeiro que eu acho que não existe isso nesse nível. Você não vai chegar para um cara como o Jalen Suggs e falar: Suggs, hoje você vai jogar 20 minutos porque a gente precisa perder. Esses caras que estão lá no Magic agora, para eles é a chance da vida deles. Eles estão começando uma carreira, eles precisam mostrar serviço, eles querem jogar, eles querem ganhar, eles querem mostrar que eles pertencem ao nível profissional da NBA. Então, eu acho que a franquia, por mais que a franquia queira estabelecer o tank, ela não consegue que os jogadores embarquem, digamos assim, né? Não é um botão que você liga e desliga, vamos perder, vamos ganhar, vamos perder, vamos ganhar. Não, esses caras são extremamente competitivos. É o trabalho deles, é a vida deles. Eles cresceram jogando basquete e estão finalmente ali no nível profissional onde eles sonharam chegar. Então, para mim, não existe esse negócio de vamos ganhar, vamos perder, como se fosse uma chavinha. Por outro lado, eu vejo que às vezes existe sim uma influência, assim, a gente não tem como provar, mas eu vou pegar o jogo de ontem contra a Indiana. Eu anotei aqui, eu assisti ao jogo ontem. Chegou o quarto, o Magic estava no terceiro quarto, o Magic jogou muito bem, estava ganhando, chegou a liderar por 18 pontos. E aí começou o quarto, o Jamal Mosley, nosso técnico, fez o quê? Colocou uma formação com Fultz, R.J. Hampton, Terence Ross, Timo Kiki e Admiral Schofield, que é o cara que não tinha entrado, é um cara da D-League, que não tá na rotação normalmente, e não teria por que estar na rotação, e ele ficou com essa formação por 5 minutos. Nesse período, o Magic tomou 16-6 de Indiana, e Indiana voltou para o jogo. Então, assim, aí a imprensa questionou o Mosley na entrevista e ele falou: estava testando uma formação e tal. Para mim, esse foi claramente um movimento de tank, porque você não. Qual o sentido de você testar uma formação com o Schofield, que não é um cara que tá no futuro do Magic, sabe? Para mim, foi claramente ali um movimento de tank e foi o mais descarado que eu vi ao longo de toda a temporada, que minha memória me permite lembrar. Então, assim, eu acho que tem um certo nível assim de acerto entre o Mosley e a diretoria, talvez, para, calma aí, vamos pisar no freio, vamos ganhar algumas, beleza. Mas de vez em quando tem que perder. E para mim isso aconteceu claramente ontem, porque o Magic estava jogando muito bem. Claro que um time jovem pode cair de rendimento do nada, mas quando você coloca o Schofield para jogar improvisado de pivô nessa formação, com o Fultz voltando, não É tem carudo, né? lógica. Não tem lógica, não tem nenhuma lógica. Nem a explicação que ele deu tem lógica. Qual a lógica de testar uma formação com o Schofield jogando de pivô, sendo que o Bamba e o Wendell estavam jogando muito bem. Você pode ter uma formação com um, descansa o outro, quando os dois não estão juntos em quadra. Enfim, tem o próprio Robin Lopes, que segura mais a onda ali também. Então, para mim, foi um movimento muito esquisito. Eu acho que e eu espero que isso não afete os jogadores, porque como eu falei, cara, para mim eles querem ganhar. Não tem dessa de quero uma escolha alta pro ano que vem. Não, escolha alta para eles é mais competição, é mais um cara para brigar por minutos ali. Então, eu não sou contra o tanque. Eu acho que existem momentos em que ele é adequado, que ele é necessário até. Mas eu vejo hoje o Magic numa situação diferente, uma situação em que já tem uma base jovem, já tem alguns jogadores aí que são candidatos a dar um salto de produção e de repente assumir a liderança técnica desse time. Suggs, próprio Cole, o Fultz, próprio Isaac defensivamente, que tem um potencial absurdo. O Wendell tá ali também bem. O Franz Wagner, uma temporada de novato excepcional. Então, eu acho que assim, o Magic vai ter uma escolha alta no draft, top 5 aí, quase com certeza, e vai trazer mais uma peça. Então, assim, acho que está na hora de juntar essas peças e formar um time e fazer eles brigarem por play-in na próxima temporada, chegar mais perto ali, ganhar mais jogos. Eu acho que está na hora de ganhar mais jogos
e eu espero que essa galera evolua e chegue lá. Já na próxima temporada eu tenho esperança de playoffs. Luiz, passando aqui para mais um assunto da nossa pauta, eu tenho visto no Twitter algumas pessoas, alguns torcedores, principalmente dos Estados Unidos, lá de Orlando, enfim, falar em trocar o Cole Anthony. Que você acha disso? Acho que pela minha, Olha, pela minha entonação aqui já dá para saber o que eu acho, né? Mas o que você acha disso? velho, torcedor é uma caixinha de surpresa, né? Assim, então, eu Achei que você ia falar, não. torcedor é uma desgraça. Também. Porra, e o torcedor é osso duro de roer, velho. E assim, a gente é torcedor também, tá? A gente não tá acima do bem e do mal, não. A gente também fala lorota aqui. Rapaz, mas eu reclamo demais vendo o jogo. Então. Pô, cara, até ontem eu tava chorando a troca com você, Mitch, ainda, pô. Então, vamos embora, né? Agora sim, trocar o Colento, né, é absurdo, até eu diria. Sabe? Até é contraprodutivo para o planejamento do que o Magic está querendo fazer. O Colento ele deu um salto aí, né? Assim, na minha opinião, ele chegou no time para ser claramente um banco do Fultz. Só que ele começou a jogar num nível de que ele tem que ser titular, não tem como ele ficar no banco, né? Então, assim, não sei se o Fultz jogando bem, esse papo de possível troca possa aumentar, porque é tudo muito passional em esporte, né? Então, se o Fultz não estava jogando e o Cole Anthony estava jogando, aí falar, troca o Fultz, manda o Fultz embora, faz o que for com o Fultz. O Fultz jogando bem, aí vai falar, e se a gente trocar o Cole Anthony, o Fultz é o futuro do time e tal. E assim, o Fultz, ele tem um razoável futuro no time, né? Até 2023, 2024 o contrato dele, que é o mesmo tempo que o Cole Anthony tem. Então, velho, tem jogador que assim tinha que ser uma oferta irrecusável, mas não irrecusável estilo as trocas foram irrecusáveis na temporada passada, que falaram que só trocariam se fosse irrecusável, mas porra, dava para pegar mais, né? Mas não vou lembrar muito disso, não. Supera, Mas, Luiz, supera. é, mas teria que ser uma baita de uma troca, porque é um cara jovem, é um cara com talento. Posso estar sendo muito torcedor aqui para falar, mas eu acho que é um potencial All-Star aí, não constante. Talvez não 10 vezes All-Star, vai. 8 vezes All-Star, 7 vezes All-Star, mas pelo menos umas 2, 3 vezes ele pode figurar ali, quem sabe. Eu acho que tem talento para isso, tá? E aí eu não vejo motivo nenhum para o Magic trocar esse cara. Tem outros caras aí no time que talvez fossem interessantes essas trocas, jovens também. Ele não. Eu concordo. Eu jamais trocaria o Cole Anthony agora. É um cara de 21 anos que é um pontuador nato aí, a gente vê um cestinha nato. Tá com média de 17 pontos nessa temporada, 17,4, 5,7 rebotes, 5,8 assistências, quase uma roubada por jogo. Então, eu acho que assim, você não troca um cara que tem essa produção, que tá na segunda temporada dele no profissional, que tem 21 anos. Eu entendo até alguns pontos de vista que falam que o Magic tem muita gente para poucos minutos, né? Tem o Suggs, tem o Fultz, tem o Cole Anthony, mas eu acho que é importante, quanto mais a gente tiver talento, melhor, né? Nunca é demais. E especificamente sobre o Cole Anthony, eu vejo muito ele sendo um sexto homem para brigar pelo prêmio de sexto homem da liga, assim. Aquele cara que vem do banco e pontua loucamente contra as segundas unidades dos outros times. Então eu vejo um futuro claro para o Cole Anthony no Magic, sendo titular ou não, sendo reserva ou não. Pode ser que ele jogue ao lado do Fultz, pode ser que ele seja o titular, enfim, aí vai depender do Mosley. Mas eu acho que o talento tá ali. A galera costuma chamar ele de peladeiro no nosso grupo, né? Mas eu acho que, cara, um cara que é peladeiro nesse nível não se Não, cria pô. desse jeito, não. E eu acho que ele tem um fator muito, muito legal também, que é fora da quadra, né? Você vê, quando ele tá no banco, não interessa se ele tá no banco no quarto, nos minutos finais. Ele tá lá, ele é o primeiro a sair do banco para comemorar uma cesta do time, ele é o primeiro no pedido de tempo ir lá e cumprimentar os caras. Você vê que ele tá envolvido ali, ele tá envolvido na franquia, no time, naquele grupo. Então, eu acho que é importante ter esse tipo de cara também. E para mim
é meio. Eu não consigo conceber a ideia de trocar o Cole Anthony a esse ponto da carreira dele. Pode ser que daqui a alguns anos se torne incompatível. Talvez ele cresça demais para esse papel de sexto homem e precise ser Sim. trocado, ou o Magic precise fazer outras trocas para comportar ele nesse elenco. Mas hoje, cara, eu não vejo nenhum E, sentido em trocar Cole Anthony. e outra, né? Vamos assim, ser um pouco pragmático aqui com a parada. Trocar o Cole Anthony sem ter a certeza que o Fultz vai ter uma estabilidade aí a longo prazo é um tiro, baita de um tiro no pé que o Magic daria, né? Então, eu acho que tem que segurar até onde der, até ver o que dá para fazer. Próxima temporada é uma temporada que tem que ter os dois, tá? E aí depois ver como que vai estar a situação ali do time, para ver se troca um ou troca o outro, ou não troca nenhum dos dois. Mas, pô, trocar o Cole Anthony hoje agora eu acho até, como eu falei, é contraprodutivo, pô. É isso, eu concordo. Luiz, eu queria encerrar nossa pauta aqui, nossos assuntos de pauta. A gente ainda tem umas perguntas que a galera mandou no Twitter, Bora. mas eu queria trazer uma estatística. Eu vou falar, eu queria que você reagisse a ela, no melhor estilo Casimiro, o Casimiro do Magic. Eu vou trazer essa estatística aqui e você vai me dizer o que você acha dela. Meteu essa? Meteu essa. Franz Wagner, 991 pontos na carreira. Franz Wagner, novato, primeira temporada dele, 991. Jonathan Isaac, 1.269. Reage, Luiz. Meu amigo, é assim, tem tanta coisa para falar aí que já falei aqui, tá? Eu sei que eu tô reforçando aqui, primeiro, a questão pessoal minha. Eu não queria que o Isaac jogasse no Magic mais. Acho que ele é um jogador talentoso, precisa trabalhar suas lesões. É um cara que, vamos lá, teve uma temporada razoável aí de jogos, né? Quantidade de jogos. 2017 e 2019 mal teve. Mas o Franz Wagner, velho, o Franz Wagner foi uma das melhores escolhas do Magic nos últimos anos, assim, não tenho o que Se falar. não, a melhor, né? Se não a melhor pela posição no draft, porque ainda tem o Cole Anthony ali também que a gente pode ver como que vai ser. Mas, cara, se o Franz Wagner jogar, começar a evoluir ainda mais depois desse primeiro ano que ele teve, porra, pode ser que o cara desse time seja o Franz Wagner, hein? Então, assim, uma piada, né, de mau gosto que o Franz Wagner seja quinto lugar numa corrida de novato do ano. Ele subiu Eu para até quarto agora na entendo. última lista, viu? Olha aí, porra, puta que pelo menos põe ele em terceiro, velho. Fala assim, não, tá bom, vou pôr ele em terceiro, né? Porque o Mobley tá, sei lá, tá aí já disparado, vamos dizer assim, todo mundo já crava que é ele, Scott Barnes e tal. Mas, porra, o Franz Wagner tá jogando demais. E a sensação que eu tenho, e você vai concordar comigo com certeza, Wagner, é que o cara tá totalmente fora do radar, né? De muita gente. Tem gente que não tem. Até em transmissão a gente já ouviu que o melhor jogador do time era o Jalen Suggs, né? Então aí você mostra que tá faltando assistir um pouquinho de jogo do Magic. É muito do que a gente falou da cultura do tank também. Acho que o Magic, tradicionalmente, para muita gente, é um time que não desperta atenção, que é um time que sempre vai perder. Então, o pessoal não vai assistir. Espero que mude nos próximos anos, mas, pô, o Franz Wagner é bola. É bola, bola, bola. Craque. Craque. Eu vou encerrar esse assunto só dizendo isso, craque. Craque. Luiz, vamos passar aqui rapidinho os próximos jogos do Magic. Dia Eita. 4, sexta-feira, a gente está gravando isso o podcast na quinta noite. Contra o Toronto Raptors em Toronto. Aí no sábado, dia 5, contra o Memphis Grizzlies em Memphis. Dia 8, contra o Phoenix Suns em casa. Dia 9, contra o New Orleans Pelicans em New Orleans. E dia 11, contra o Minnesota Timberwolves em casa. Sequência difícil, né, Luiz? Coisa difícil. Contra Toronto já tem uma derrota nas costas na temporada. Contra Memphis também já tem. Contra Phoenix também já tem. Contra Nova Orleans, vamos lá, tem também.
E contra Minnesota, nosso queridíssimo Minnesota Timberwolves, aí Tá não voando o aguentou nós. Minnesota. Tá Mas não voando. aguentou nós. Não aguentou nós ano passado, faz muito tempo, ganhamos. Faz muito tempo, né? Então, Eu, eu, eu acho, eu, eu acho que fala, 4. Uma vitória, 4 derrotas. eu tô nessa aí também. Eu tô nessa aí Pra também. Pelo alegria menos da galera, uma vitória a gente tem aí, pô. para alegria da galera que ama o Tank, a gente deve perder a maioria dos jogos aí. Vale ressaltar que estamos 2-1 nos últimos 3 jogos, hein? É isso. Então, E o momento tá por bom. pouco, Por foi pouco que pouco. não foi 3-0, viu? Porque ontem a 3-0. juizada passou a mão em nós para variar, né? É, Uma bola ali no finalzinho que o Franz Wagner tirou do Malcolm Brogdon, pegou na mão do Brogdon claramente e saiu. Os caras deram a bola pro Indiana. Enfim, não vou nem entrar nessa aí, não. Vamos passar é para duro. as perguntas do Twitter aqui que a gente ganha mais. Primeira É. pergunta foi da galera do Meia Curta, o perfil lá do Twitter, sigam lá também, bem legal. Levando em conta a boa evolução dos jovens no elenco, em quanto tempo vocês acham que o Magic volta a brigar por vaga no play-in ou nos playoffs? O Wagner já falou, né? Para ele, próxima temporada. Eu tô trabalhando com a ideia de 2023, 2024 aí. Acho que próximo ano ainda me vai dar uma crescida, mas talvez a outra seja uma temporada importante até pela evolução e maturidade desses jogadores aí. Boa, eu como torcedor aqui eu falo como torcedor aqui, né? Eu tenho esperanças já de que na próxima, se o time tiver todo saudável, com o Isaac de volta aí, com o Suggs evoluindo, a galera toda evoluindo, eu acho que já dá para brigar por play-in playoff na próxima temporada, mas claro, não seria um pouco de surpresa, mas é aquela fezinha de torcedor, né? Eu tô sentindo que dá. A segunda pergunta aqui do Magic Nation Brasil, outro perfil lá que o nosso amigo criou para acompanhar o Magic no Twitter. Para vocês, qual o principal motivo para o Franz Wagner ser tão desvalorizado no ranking para Rookie of the Year? Ainda acreditam que ele vai ganhar o prêmio? A gente acabou de falar disso, né, Luiz? Você Não acredita que acredito ele não. tem alguma chance de ganhar? Não, infelizmente não. E acho que é aquilo lá que eu falei há pouco, né? O Magic está fora do radar ali de muita gente. Eu concordo, acho que poucas pessoas de fato assistem ao Franz jogar. Se assistissem, com certeza ele estaria mais alto nessa lista. E eu acho que é isso. Pouca gente assiste e não sabe o que ele está fazendo, vê os números, vê as estatísticas, mas isso é muito É, frio perto de como ele produz esses números, né? De como ele joga, de quão inteligente ele já é, sendo um novato de 20 anos na liga e jogando pela primeira vez no profissional. Eu não acredito que ele vai ganhar o prêmio, mas eu acho que, cara, ele vai terminar top 4, top 5, sem dúvida nenhuma. Eu acho que acabar ficando entre o Cade Cunningham, o Scottie Barnes ou o Evan Mobley. Um dos três vai acabar ganhando, mas o Franz, para mim, é o novato mais regular, disparado dessa temporada. Ele jogou todos os jogos, foi titular em todos os jogos. Ele lidera em minutos, lidera em pontos. O aproveitamento dele é excelente já para um cara tão jovem, então o Magic acertou demais nessa escolha. Ele ganhando demais. esse prêmio aí é bobagem, perto do que o Franz ainda vai entregar para a gente. E daqui a alguns anos, outra pergunta do Magic Nation. Daqui a alguns anos, quem vocês acham que vai ser o principal jogador da franquia? É difícil essa, hein? Difícil, hein? Eu até falei há pouco aqui que poderia ser ele, né? Poderia ser o Franz Wagner aí, quem sabe. Mas eu ainda acho que eu vejo o Magic como um grupo jovem muito forte, com jogadores talvez não tenham um grande nome, assim, um grande all-star no time, tenha bons jogadores, sabe? Então eu acho que vai ter muito momento do Cole Anthony ali, vai ter momento do Markel Fultz, vai ter momento do Franz Wagner, vai ter momento até do Wendell Carter Jr., talvez em alguns momentos ali. Mas se eu fosse botar fé para não ficar em cima do muro, eu diria que esse time vai ser o time do Cole Anthony. E eu diria que vai ser do Franz Wagner. Eu acho que, do jeito que ele tá jogando já agora, é questão de tempo pro Magic colocar mais a bola na mão dele e deixar ele resolver. E acho que isso vai se traduzir na importância dele pro time. Para mim, ele vai assumir esse protagonismo. Mas tem muitos candidatos. O próprio Jalen Suggs é muito intenso, o próprio Fultz.
Enfim, tem. Mas eu Tem acho o que Admirals. eu acho que o Magic tá apostando no coletivo, e eu acho que isso é importante para o sucesso do time. Não depender de um cara só. Tem um grande Admiral Schofield aí também, Grande pivô, joga na 5, viu? grande, pra nos dar alegria aí, pô. O nome é bonito pra cacete, O né? nome é Vamos legal, falar o nome é sério. legal. O nome é legal, né? Almirante Mas, Schofield, né? mas pô, não dá, né? Nome de craque. Nome de Ai, ai. craque. Vamos para a última pergunta aqui do Black Bruxo. O que que vocês estão achando do entrosamento do time, principalmente nos últimos jogos? Eu acho que tá melhorando muito. Eu concordo. Eu concordo, assim, melhorando, eu vou te falar, a ideia do melhorando é que estava muito ruim, ou estava ruim e melhorou. Eu acho que o Magic teve momentos muito bons ao longo da temporada. Talvez a definição seja, obviamente, que é uma oscilação natural por ser um time muito jovem. E a gente falou isso desde o começo, né? Então, é uma tendência natural que essa ligação aí, né? Vamos falar, os jogadores conseguirem trabalhar bem junto aí, ter um entrosamento bacana. É uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo. Eu acho que vem mostrando, sim, vem mostrando eu diria, mais acima aí dos 10 jogos, sabe? Um pouco mais ou menos nesse período, a gente consegue ver um pouco do que pode ser o Magic da próxima temporada, de como que vai ser alguns trabalhos ali entre os jogadores em quadra. É um caminho bem interessante aí que tá. Acho que tá evoluindo bem, sim. Agora você falou, bateu até uma deprê aqui, né? Que a temporada tá acabando pra nós, né? Tá acabando, pô. Tá Falta acabando. 20 joguinhos só e já a gente vai ficar meses sem nosso Magic. Ai, ai. A próxima temporada promete, pô. Vai Temos ser que se boa, vai ser bem abraçar nessa melhor, com ideia aí. certeza. Com Só para certeza. responder o Black Bruce, eu acho que tá melhorando muito, como o Luiz disse, até um pouco natural, né? Porque o time não. A maioria desses caras nunca tinha jogado juntos antes. O time mudou demais, então acho que demora um pouco para ter essa química aí entre eles, mas a gente já vê o Franz e o Wendell fazendo muitas jogadas legais juntos, o Suggs cada vez achando mais passes ali, que é uma questão também de saber onde os caras gostam de estar, onde eles gostam de receber a bola, e isso vem com o tempo. Então eu acho que está melhorando e a tendência é continuar melhorando até esse fim de temporada, até esses últimos jogos. Luiz, e é isso, ponto final aqui do nosso episódio número 44, nosso primeiro episódio oficial como Olha, membros do Fumble na Net. Então, é, deixa uma mensagem de bonita, agradável de despedida aí. mandar um abraço, né? Um abraço a todo mundo que recrutou a gente para o Fomonanet também, né? E especial para o meu amigo Danilo, querido aí, uma das vozes mais bonitas aí do mundo do podcast. Agradecer a todo mundo aí, né? Mais um programa. E agora a gente tá com a casa, tá jogando nas Major, tá jogando na Major League agora, viu, Wagner? A gente saiu É, ali a gente quem saiu diria? do desenvolvimento ali, a gente tá ganhando uns minutinhos de quadra, estilo Admiral Schofield É isso aí, que eu ia vamos ver se falar, a a gente gente é o consegue. Schofield, é isso então, né? Vamos ver se a gente consegue aí, né, pô? Ai, ai. É isso, galera. Episódio 44 do nosso querido Madcast Brasil. O Edmar Schofield dos podcasts vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo que ouviu a gente até o final. Até a próxima. Go Magic!